Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou aguardando aqui o Daniel entrar na live para a gente já chamar ele aqui para participar. Dei entrada na live pelo Instagram da Núcleo Core. A Núcleo Core é uma empresa nova, né? A gente está no momento de expansão e fazer essa live sobre esse tema super importante que é gestão de custos, né? Versus a parte que é da cultura organizacional. O Daniel é uma pessoa que eu já conheço assim, há algum tempo, há aproximadamente 4 anos na área da saúde, né? Tem muita experiência na área de gestão de custos. Ele veio para assumir um projeto de curso muito grande no estado de Goiás, né, do Rio de Janeiro, e eu passei a conhecer e admirar o grande trabalho que ele tem feito, executado, planejado e realizado dentro do estado de Goiás a respeito de custos, que é uma área que também eu gosto muito, que é uma área que está muito envolvido com a gestão de saúde, com a gestão da qualidade, e tem muito esse envolvimento. Se apresente, Daniel, aí para o pessoal. Boa noite, que bom estar aqui com o pessoal entrando aqui, estou vendo. Várias pessoas participando, né? Isso é bom. Bom, a minha formação é administração hospitalar. Eu me formei no Rio de Janeiro, onde eu atuei na área de custos mais ou menos entre 7 e 8 anos, mas sempre no ambiente hospitalar, né? E me interessei por custos, principalmente pela necessidade de dar mais informação, de transparência, de auxiliar a direção nesse tipo de informação, né? Tenho especialização em gestão de serviços de saúde e área financeira. Na época, mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, teve a oportunidade de vir para Goiás para participar na área de custos, né? E muito interessante que foi uma nova realidade é onde eu passei a estar dentro de um hospital estadual. No Rio de Janeiro, eu atuava também na área de consultoria de custos e era um consultor de custos de hospitais estaduais. E quando você passa para o outro lado da cena, é muito interessante porque você passa a entender de fato o que é você fazer gestão de custos com poucos recursos e Verdade. tendo que fazer o melhor, né? Atuar para a sociedade, é você realmente entender que a gente está ali para trabalhar para a sociedade. Então, assim, é muito gratificante, é muito legal, apesar de algumas pessoas acharem um pouco chato, mas é muito interessante. E aconselho a quem quiser entrar nessa área de custos mesmo, a estudar bastante e se envolver, porque tem muito o que se fazer. É verdade. Tem um pessoal aqui entrando, a Fernanda Honório, boa noite, Fernanda. A Vitória Helena, a Vitória trabalhou comigo na maternidade Dona Iris, uma pessoa incrível da área da saúde. Milena Perillo Cardoso. A Milena é minha tia, trabalha também na área da saúde. Josinei, Angélica, a Thelma trabalhou comigo no materno infantil, excelente profissional. Eduardo Corselli, tem a Michele Jaime, que é uma excelente profissional. A Michele está conosco na Núcleo Core. Ela está assumindo a posição de diretora operacional da empresa, né? Ela vai cuidar de toda a parte de processos, de gestão, de organizar junto aos estabelecimentos de saúde. Toda essa parte vai estar a cargo da Michele, que é uma grande executiva da área de saúde, uma enfermeira, com curso no Albert Einstein, e está agregando aí junto conosco. A Marlene Nascimento trabalhou comigo lá no Materno Infantil. A Marlene ficou muitos anos no Materno Infantil, uma média de 30 anos na área de departamento pessoal, uma pessoa incrível também. A Keila, Matheus, muita gente aqui. A Ana Maria Mendonça. Ana Maria é uma pessoa, uma grande profissional da área de qualidade também, fez um grande trabalho lá no Hugo
e no NIRAS também faz um grande trabalho. Então, tem uma turminha boa aqui, Daniel. Eu começo, Tem, Daniel, tem. perguntando para você qual que a importância de se ter a gestão de custos nos estabelecimentos de saúde, seja no hospital, numa clínica, num centro de diagnóstico. O que é importante para a organização, para o profissional, para o dirigente, para o sócio, que tenha essa gestão de custo implantada, executada, bem implementada em todas as áreas, e o que significa o custos também? O custos na área hospitalar, na área da saúde, que eu sei que é diferente de um custos numa automobilística, numa indústria de alimentos. A área hospitalar, a área da saúde, ela é bem complexa, né? Porque a gente realiza o procedimento no mês um, a gente fatura no mês 2 e recebe no mês 3. Então, tudo isso implica, principalmente na área privada, nessa gestão de custos. E o que é a importância? Por que se realizar, fazer a gestão de custos e por que o engajamento, o envolvimento dos colaboradores, dos profissionais, dos líderes, dos dirigentes são importantes nesse momento de implantação e implementação dos processos de gestão de custos? Vamos lá. Primeiro falando sobre a questão do que é custos na área hospitalar, né? Apesar de muita gente, principalmente da área contábil, eles trazem um conhecimento muito forte na questão de custos, na questão de contas, de classificação, enfim. Mas quando você chega dentro da área hospitalar, você segue uma metodologia de custos, onde muitas coisas são encaradas como custos no geral, e a contabilidade ela faz separações, né? Ela segrega custos, despesas, investimentos, enfim. Custos na indústria, por exemplo, ele encara como tudo que envolve o processo de produção. E as despesas não são elementos que não estão linkados com a produção. Um exemplo, na produção de pão, ele encara como custos todos os elementos para a fabricação do pão. Ele não agrega naquele momento ali despesas, por exemplo, da área administrativa, que seria salários dos diretores, por exemplo. Quando você chega na realidade hospitalar, você entende que custos e despesa vai fazer parte do produto que o serviço oferece, que não é tangível. É a prestação de serviço. Isso. Ou seja, na sessão da fisioterapeuta, ou seja, na sessão da psicologia, na sessão de hemodiálise, no paciente dia, né, o custo do paciente da UTI, no custo do paciente da enfermagem, da enfermaria, né? Então, você entende que, nesse momento, você precisa encarar tudo como custo. Então, por isso que, às vezes, algumas pessoas confundem, porque na área da saúde, salário, todos os materiais utilizados, né, de escritório, medicamento, MatMed em geral, né, ele entra no custo, mais à frente, né, no setor produtivo, ele entra no custo do paciente. Isso. Porque o custo na área hospitalar ele obedece ao critério de absorção. Então, é um setor, de acordo com a sua classificação, absorvendo o custo do outro, até se chegar no que mais interessa. Na área hospitalar, o custo, o que mais interessa? Quanto custa o paciente? Quanto custa aquela sessão de fisioterapia? Quanto custa aquela sessão de psicologia? Até mesmo para que você possa fazer comparações entre anos, meses e até com outra unidade. E aí, quando você fala da importância, né, você pergunta para mim da importância de custos, é justamente para esse fim. Porque se você não tem esse tipo de separação, centros de custo, custo por centro de custo, custo por setor, né, tipo de custo por setor, fica tudo muito no achismo. E a gente já está muito na frente de ficar fazendo gestão por achismo, né? Não dá mais. A gente tem vários elementos que dá para você dizer. A gente vê num contexto Brasil, né, onde a gente tem uma média de 7 mil hospitais, e se a gente for levar a fundo mesmo, esses hospitais não têm uma gestão de custos bem estruturada, né?
por conta até da questão de falta de maturidade de gestão, né? A gente sabe que a gestão da maioria desses hospitais, desses estabelecimentos de saúde num contexto geral, ele está sendo executado por pessoas que não têm o profissionalismo da gestão, ele não tem a formação de gestor em saúde, de administrador de saúde. Então, ele não vê a etapa do custo como algo significativo para ele ter o êxito de uma gestão rápida, ágil, com informações fidedignas, que tenha resultado. Se você pergunta hoje para um gestor de saúde, ele não sabe lhe falar qual que é o custo do seu setor, qual que é o custo do procedimento, da consulta, do exame. Então, eu acho que essa busca pela gestão de custos tem se tornado mais frequente ultimamente, por conta desse déficit mesmo dos hospitais de terem, né, o resultado final, ter o número, ter a base de dados necessária para que eles utilizam aquilo como informação e subsídio para gerir, né, e conseguir resultados melhores na sua organização. A Tereza Reis está entrando aí também. Um abraço. Minha irmã, ela. Legal. Minha E irmã. Daniel, e como você vê hoje a cabeça, né, o pensamento desses gestores de saúde na busca pelo custo? Eles estão engajados, eles estão procurando, ou há uma pressão mesmo da sociedade, há uma pressão mesmo até dos operadores de saúde, né? Porque a gente sabe que, de uma certa forma, as operadoras de saúde estão muito mais preparadas em termos de números, né? Eles sabem mais os resultados daquela empresa, daquele hospital, daquela clínica, até mesmo que o próprio hospital. Então, como que você vê que eles estão buscando? Por que eles estão buscando? E se realmente eles estão buscando essa gestão de custos de forma mais acelerada, né? E agora, com a questão da pandemia, a gente vê que há um embaraço total desses custos da organização. Então, como que você avalia essa forma? Quando você fala sobre a questão de engajamento, de entendimento de custos, a gente já observa também, inclusive, né, olhando mais para a área acadêmica, que na área acadêmica mesmo eles enfatizam muito o custo mesmo na área de contabilidade. Então você já vê aí uma falta de formação mais global dos próprios profissionais que estão fazendo especialização em financeiro, seja o que for, na área hospitalar, e esse tipo de informação lá já fica meio deficitário. Então, quando chega dentro da área hospitalar, existe sim uma cobrança em relação aos gestores de se fazer, como fazer a gestão de custos, o que eu faço, como é que eu começo isso? Nós estamos aqui no estado de Goiás, por exemplo, e existe uma cobrança muito grande da Secretaria de Saúde daqui para que essa gestão aconteça. Eles estão sempre, né, atuando de uma forma bem forte, controlando isso, inclusive, para que os custos realmente aconteçam de fato. Conhecimento em custos, eu digo que seria um pouco até complicado você dizer que já chega dentro de uma instituição hospitalar e você já diz assim, eu sei. Você vai aprendendo, você vai aprendendo na medida que você vai entendendo qual é a finalidade e para que serve. Aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero E cada só fazer uma organização gestão tem de... seus dilemas, né, suas especificidades. Cada organização tem um perfil mesmo assistencial bem diferenciado da outra, né? A questão até societária. Quando eu vou para o público, o perfil de atendimento. Às vezes eu tenho urgência, emergência, uma maternidade, eu voltar só para cirurgias. Eu tenho a questão dentro do estado de Goiás com as organizações sociais que há o corpo de trabalho híbrido, né, onde eu tenho o estatutário e o seletista junto, e eles compartilham do mesmo setor, compartilham do mesmo material, e tudo isso reflete no custo, né? Sim. Eu digo até que custos na área hospitalar, o problema não são os números. O grande problema na gestão de custos, tanto a equipe como o hospital como um todo, são as pessoas.
são elas entenderem, muitas das pessoas elas não entendem nem porque elas estão fazendo uma gestão de curso, e às vezes elas nem sabem que elas já estão fazendo uma gestão de curso. Então, a primeira coisa que precisa se acontecer é desmistificar essa ideia de que custos, nossa, as pessoas precisam trabalhar só com planilhas, gráficos. Não, tem várias pequenas ações, tanto da enfermagem, da área assistencial, da área administrativa, de todo mundo de dentro do hospital. Você consegue fazer uma gestão de custos. Cada um fazendo o seu pedaço, ele vai refletir numa boa gestão da diretoria, numa boa análise de dados. Então, e é muito interessante porque, assim, custos hospitalar, ele anda com todas as áreas. Né? A gente trabalhou junto, né? Você fazendo a gestão de qualidade, e você percebeu o quanto anda junto. Porque os dois falam de processos e os dois falam de pessoas. Né? Então, a gente precisa fazer com que as pessoas elas entendam que isso não é um bicho de sete cabeças, mas também eu acho que vai muito da postura de algumas pessoas de custos. Pelo que eu tenho observado, elas vestem uma roupa de X9. Elas vestem uma roupa de, eu tenho acesso a essa informação, eu estou vendo que uma liderança, ou seja, quem for, não está atuando direito, não está me entregando o que eu quero, vou levar a diretoria. A coisa não funciona desse jeito. De forma alguma. A equipe de cursos, assim como de qualidade, toda a equipe dentro do hospital, ela precisa funcionar entendendo que ela precisa do outro. Você precisa trabalhar a empatia. Eu não estou ali para brigar com ninguém, eu estou ali para trabalhar junto. Existem... né? Hã? É uma forma de você agregar, né? Você vai estar agregando com aquelas pessoas, porque eles que vão subsidiar você de dados, né? De informações. E se você não faz de forma agregadora, com empatia, com todo o envolvimento, a coisa ocorre de forma mais morosa, né? Ocorre de forma mais com mais dificuldade. E a gente encontra, geralmente, principalmente aqui em Goiás, né? Nas organizações de saúde, pessoas que estão com tempos de casa muito grande, pessoas que têm perfis diferentes, organizações ainda em ritmos familiares, né? Então, tudo isso precisa ter perfil agregador para que consiga obter um resultado maior, né? E informações. O profissional de curso tem que estar atento a isso realmente. E uma outra coisa, o profissional de custos, a equipe de custos dentro de um hospital, por isso que ela difere um pouco até do custo contábil, né, do indivíduo que está no escritório contábil e exercendo a sua parte burocrática e atendendo às suas demandas. Esse profissional dentro da área de custos, ele precisa entender que ele precisa se relacionar com pessoas. Ele precisa se envolver com as pessoas. Não é tomar o problema delas para você, não é isso. Ela precisa se envolver. Ele tem que conhecer o hospital, ele tem que andar em todos os setores, ele tem que conhecer os coordenadores, ele tem que trazer essa equipe para ele. Porque assim como você falou antes, né? Se você não tem essa empatia, você não tem essa proximidade com o líder, com o coordenador, e ele sabe que ele é obrigado a te entregar aquilo, ele vai te entregar com dor, com obrigação. Daniel está me pedindo isso aqui, eu vou entregar isso aqui. Quando ele entende o porquê que ele está entregando e ele sabe que ele está entregando para um parceiro de trabalho, ele te entrega de uma forma mais cuidadosa. Sim. A planilha vem melhor. E outra coisa, você, enquanto equipe de curso, sabe que ele está entregando o dado com confiança. Quando existe um problema de relacionamento, você sabe que você pode receber um dado que está, não digo falsificado, mas ele, de repente, não é fidedigno. Sim. Ele não teve aquele engajamento para correr atrás da informação, para te entregar, porque a empatia dele não foi trabalhada. E eu não consigo imaginar ainda como é que as pessoas conseguem fazer gestão, seja gestão de custos, seja gestão da qualidade, seja gestão no contexto geral, assistencial, geral, administrativa, ainda sem adentrar em todas as áreas da organização, né? Sem conhecer a fundo cada colaborador, conhecer o que funciona, o que está por trás daquela área, qual que é o objetivo final daquela área, o que aquela área entrega para a próxima área. Então, realmente você tem que adentrar, tá em loco, visualizar aquilo ali de forma mesmo e pegar para si. Não conheço ninguém que consiga fazer gestão só sentado numa mesa,
recebendo dados e alimentando aqueles dados ou apresentando aqueles dados para a alta gestão, né? Você tem que estar a fundo conhecendo o colaborador, buscando as informações, tentar reunir. Às vezes tem que pegar na mão, tentar ensinar, né? Porque aquela pessoa ela se profissionalizou, ela se formou para aquela área específica. Às vezes ele não tem um conhecimento de uma ferramenta que é nova para ele, às vezes não tem um conhecimento de um Excel, que às vezes é importante para no início fazer essa gestão, e até a fundo no software de gestão, no software de gestão de custos, né? Então, é essencial. Eu estou vendo aqui que está entrando o pessoal, né? Muita gente aqui entrando. O Eduardo Corselli. Eduardo é um grande parceiro meu, psicólogo, né? Ele ministra o curso para a gente na nossa empresa. A Samira Ferro está entrando também. Júnior César Soares. O pessoal aí está entrando bem, né? Está querendo conhecer, já conhece de curso e tentar discutir esse assunto importante para todos os administradores da saúde, para o colaborador, para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem. Então, ele permeia por todos os níveis, seja o nível estratégico, tático ou o nível operacional da área da saúde, né, Daniel? E o que você vê depois de implantado ou até da fase inicial de implantação, quais são as principais dificuldades nesse processo de gestão de custos? Porque dificuldade vai ter, né? Não existe nada que seja fácil, né? Nesse processo, qualquer implantação, seja um processo, eu vou implantar um escritório da qualidade numa organização, vou fazer um planejamento estratégico, vou fazer uma gestão orçamentária, tudo que eu vou fazer que seja de projeto, ela exige dificuldade, né? Mas quais são as principais dificuldades que você vê com sua experiência nessa implantação da gestão de custos? Seja no hospital onde não tem nada ainda implantado, onde você tem que começar do zero, num hospital ou clínica que você já tem algo mais ou menos descrito, já tem algo mais ou menos em termos de planilhas, de números, de centro de custos, ou até no hospital que já tem tudo elaborado, que você tem que continuar, né? Dar a continuidade. Todas essas etapas exigem um trabalho maior e que tem dificuldade. Mas quais as principais dificuldades que você já viu e enfrentou durante esse tempo todo na área de custos? As principais dificuldades, na verdade, algumas que enfrentei e outras que elas ainda existem. Porque a gente está lidando com pessoas, né? A gente lida com pessoas. Então você tem... Eu não gosto de usar a palavra resistência, eu não gosto de usar a palavra, ela é resistente a mudanças e tal. Porque, na verdade, seria você engajar essas pessoas e você mostrar para elas que as coisas precisam evoluir. Chega um momento da nossa vida em que a gente precisa evoluir determinadas questões dentro da nossa própria vida. A empresa é a mesma coisa. A empresa é um ser vivo. Então ela funciona com todos os colaboradores, que são células, né? Todo mundo junto para a coisa acontecer. Então, quer dizer, um exemplo agora, veio a questão do Covid. Todas as unidades de saúde tiveram que se reinventar. E isso faz parte de se reinventar. Se elas não se reinventassem, aí fecha a porta. Ela precisa se reinventar porque as pessoas mudam, o tempo muda e tudo muda. Então, as principais dificuldades que eu observei e observo seria uma questão cultural. Vamos falar da cultura dentro da empresa, né? Depois a gente fala da questão cultural social. A cultura de dentro da empresa seria de uma empresa onde ela não tem nenhum processo alinhado, Sim. Ela não tem uma gestão de estoque alinhada, ela não tem uma gestão de folha de pagamento e tal. Isso não tem, o básico ela não tem. Então, para você fazer uma gestão de custos que seja eficiente, você acaba alfinetando, né? mostrando que para isso acontecer, a gestão de custo, outras coisas precisam acontecer primeiro. Se eu não tenho uma gestão de folha de pagamento de pessoal por setor, como é que eu vou apurar os custos de pessoal por setor? E, na verdade, a gente vê uma gestão de estoque. Você não tem uma gestão de estoque, uma solicitação via sistema, de devolução ou não, dentro de uma instituição ou de uma clínica, como é que eu vou fazer a alocação de consumo de material por setor? Então, custos acaba ficando com uma visão
chata para alguns, porque custo chega não para arrumar a casa, mas para fazer com que a casa seja arrumada para que ele possa trabalhar e dar a informação que a diretoria precise. Eu não tenho como pegar os dados do nada e fazer o custo de um paciente por dia. Não dá para trabalhar no achismo, entendeu, Igor? Então, Por assim, isso que o esse é o custo tem que principal. estar bem próximo, né, da qualidade, né? O custo estando bem próximo da qualidade, porque os dois trabalham na mesma linha, né? Melhoria de processos. Porque quando Uhum. você pega nessa fase inicial, onde não tem uma folha de pagamento bem definida, onde as pessoas, os colaboradores não estão alocados naqueles setores que realmente eles estão atuando dentro daquela competência, ou eu não tenho uma gestão de estoque bem definida, eu vou precisar mudar os processos, né? Eu vou precisar realinhar, remodelar, fazer todo o mapeamento daquela área e isso eu tenho que fazer junto com a gestão da qualidade. Então é importante estar bem alinhado também com essa gestão da qualidade em organizações onde já existem, né? Porque tem organizações que a gente não vê que não tem, né, a área de qualidade estruturada também, que é um outro dilema, um outro problema. Uhum. E aí, custos acaba entrando com essa ideia, né, fazendo com que as pessoas tenham essa ideia de, nossa, o chato. Porque você tem hospital que está 2 ou 3 anos trabalhando, tem fisioterapia, tem psicologia, só que eles nunca fizeram, por exemplo, um quantitativo de quanto eles atendem por mês. Uma coisa que eu entendo que Que é o básico, para né? esse profissional, ele precisa ter uma noção de quantas pessoas ele atende por mês. Aí, custos, um dos exemplos, né? Ele precisa de uma quantidade de atendimentos de psicologia. E aí, quando você pede isso para o setor, parece que, meu Deus, e agora? Como fazer? Coisa que, se ele já tivesse inserido isso no processo dele enquanto profissional, era muito fácil entregar. Então, assim, custos, a gestão de custos, a gente não inventa produção. A gente já busca o que o profissional já usa. É Quando isso. ele não usa, a gente acaba tendo que pedir para fazer. E depois ele vai perceber que aquilo é muito útil para ele. Ele passa a ter uma Totalmente. ideia real. Tipo, nossa, eu nunca contei quantos pacientes de E como é que fisioterapia eu ele vai atendi na UTI. pedir lá para o diretor, para o gestor, mais um funcionário para a área dele, se ele não sabe quanto que ele atende? Se ele vê que realmente está precisando de um colaborador, está em sobra um colaborador na área dele, como que ele vai saber apresentar isso em números, né? Então, a área de custos ajuda muito o líder, o gestor, o supervisor da área quanto a isso também, né? Ele está totalmente envolvido com a área de gestão de pessoas também. E aí, agora, numa outra parte, na questão da cultura social, né, onde o hospital está inserido, né? É muito importante que o profissional de custos, a equipe de custos, ela entenda também esse viés. Porque não Sim. adianta você pedir algo para quem não sabe te dar ou nunca foi orientado a te dar aquilo. Então, eu vejo muitos profissionais que aí acabam já sacrificando a pessoa da conta. Nossa, aquela enfermeira não me dá os dados, ela é uma péssima enfermeira. Não, você não tem nem critério para avaliar isso. É verdade. Se ela não está te entregando aquilo, alguma coisa está acontecendo. Vai até ela, levante da cadeira e vá até ela. Procura saber, não fica atrás da cadeira, como você falou, só recebendo os dados e jogando dentro do sistema. Vai entender por que ela não te entregou aquela planilha. Alguma coisa aconteceu. Pode ter sido substituída e aí você não sabe, você está mandando e-mail e não está chegando. Inclusive, eu sou um pouco contra essa cultura só do ficar mandando e-mail e, sabe, nada acontecer. Liga, procura saber, alguma coisa aconteceu. Tem um profissional lá na ponta. E a gente esbarra naquele problema que é geral em estabelecimento de saúde, né? Que é a comunicação. E aí existe uma falha na comunicação grande, né? Que reflete lá no paciente, reflete na informação que eu tenho, reflete na parte administrativa. Então, essa parte de comunicação, ela tem que ser Uhum. totalmente efetiva, né? Não é Sim. simplesmente, mandei um e-mail e se ela recebeu ou não recebeu, e chega final do mês, eu tenho que fazer todo um relatório de dados, né, de custos, e eu não consegui a informação fidedigna e alimento, às vezes, de qualquer forma, né? Eu vi aqui que entrou a Bia Lebran, né, a doutora Fabiana E, Negre, foi diretora-geral lá no Materno Infantil, conhece bem de curso, conhece muito de gestão. Ela vai estar com uma live também conosco
Na semana que vem eu vou estar passando maiores informações à frente. Mas é isso aí, Daniel. A gente vê que as dificuldades são grandes, né? Mas que superando elas médio e longo prazo, né? A gente não consegue isso em curto prazo, mesmo porque o curso você não implanta em curto prazo, né? A gente trabalha a médio e longo prazo. A longo prazo para a gente ter de forma lapidada essas informações, né? A gente está ali com a base de dados mais aguçada a longo prazo. Mas é um processo de grandes dificuldades mesmo. Como que você vê de subsídio? O que a organização precisa trazer de subsídio para que o profissional de custos, o gestor de custos, a área de custos execute essa tarefa? Precisa ter colaboradores engajados, precisa ter um software de atuação nisso. O que ela precisa oferecer para que ela tenha essa recompensa de ter a estruturação bem definida da área de custos? Bom, antes de falar do software, né, ela precisa ter uma equipe que entenda que ela não é somente uma recebedora de dados e uma alimentadora de dados de um sistema. Sim. A equipe de cursos ele está o tempo inteiro analisando as informações que chega, depois que imputa-se no sistema e depois faz essa análise também. Então, até porque você precisa fazer uma comparação do número que você está recebendo agora em relação ao outro mês. Você precisa ser dinâmico. Não dá para viver só no mundo do gráfico, não dá para viver só no mundo da planilha. Você precisa saber de onde a informação está chegando. Você Tem que precisa ser se envolver. Hã? Tem que ser algo vivo, né? Algo que saia do papel e aconteça de forma ao vivo mesmo, né? Que Sim, seja sim, algo você sentido. precisa estar junto. Você precisa estar junto com as pessoas. Você precisa estar envolvido realmente num processo como um todo. A informação está chegando, ela é legal, ok, lancei. Agora lancei, já fiz análise dos dados. Para quem que eu vou dar essa informação? Para a diretoria, para os próprios coordenadores, né? Para as lideranças. Eles precisam entender o custo do setor deles e como eles podem agir de uma forma que ele possa, naquele espaço dele, naquela gestão, né, microgestão, ele saiba que ele está fazendo uma gestão de custos. Sim. Um exemplo, uma simples determinação de horário de alta dentro de um hospital, você está fazendo gestão de custos. Quando Isso. você determina que todas as altas aconteçam, por exemplo, às 10 horas, e se não teve alta às 10 horas é porque não vai ter mais, olha só onde você reflete. Na rouparia, você reflete na refeição. Então, uma pequena ação que vai envolver, lógico, né, diretoria, vai envolver a parte técnica e várias outras coisas, É uma cadeia, né? você vai estar fazendo uma gestão de custos sem que você esteja literalmente diminuindo o valor de uma nota fiscal, por exemplo. Sabe? Então, ele está muito no dia a dia e é aquela coisa. O legal de custos, né, que você está perguntando o que precisa ter, além dessa questão do perfil, além da questão do engajamento da equipe de custos, tem que ser uma equipe engajada. Ela tem que entender que ela trabalha junto com a diretoria, ela não é a diretoria, ela trabalha junto, ela dá assistência para a diretoria, ela tem acesso a informações muito confidenciais e ponto. O perfil profissional do gestor de cursos e da equipe é discrição. Você vai saber e vai ouvir muitas informações que não é para sair dali. Verdade. Porque ele fere um dos princípios da gestão de cursos, que é a confiança. Se você não tem confiança do seu diretor, se você não tem confiança dos próprios coordenadores, né, e da sua própria equipe, você não tem que estar ali. Não faz sentido, entende? Porque você precisa trabalhar a confiança. Se você tem a confiança, o gestor ele vai entender que você está ali realmente atuando e você está trabalhando para você dar a melhor informação para ele, para que ele possa tomar a melhor atitude. Então, esse é um dos perfis, né, que ele precisa ter. Dinamismo, a discrição. São pessoas que geralmente estão dentro das instituições de saúde, elas andam o hospital inteiro e ela tem que andar o hospital inteiro. Ela tem que ouvir tudo que está acontecendo, porque de uma forma ou de outra isso vai refletir no setor dela. Eu ouvi dizer que estão pensando em negociar um novo contrato de transporte. Ok, guarda para você. Em algum momento,
você vai saber que se mudou a empresa ou deixou de mudar, você já está preparado para que aquilo possa acontecer, sabe? Tem que ter um Então, perfil bem técnico, né? Perfil de profissional totalmente técnico. Estou vendo aqui o pessoal entrando, a Stephanie, né? A Stephanie é consultora nossa na empresa também, uma grande enfermeira, né? Trabalha comigo já há algum tempo. A Keila falou aqui que o software adequado com os dados todos atualizados, né? Pois não adianta ter a ferramenta se não for alimentada de imediato, para não dar furos, com início, meio e fim. Sim, tudo por etapa. Concordo plenamente, Keila, está certíssima. A Jaqueline Dourado, né, que entrou aqui. Tem um pessoal entrando aqui, pessoal amigo, né? uhum, Muita gente aqui. Ricardo Dourado, né, falando de ética, dinamismo, confiabilidade, proatividade, são adjetivos, né, e características de um profissional de gestão em saúde, né? Precisa ter todos esses perfis aí para que tenha uma gestão eficaz, né, e com êxito. Então, eu isso. acho que na área de custos, que é uma área sistêmica, né, porque ela permeia lá da entrada do hospital, né, lá da portaria, até Uhum. o último setor da organização, né, ela permeia por todos os lados. E como que você vê dentro dessas dificuldades por tamanho? Você acha que uma organização de 30, de 50 leitos tem mais dificuldade do que uma organização de 400 leitos? Ou existe outros critérios aí que dificultam mais? Ou é bem específico mesmo de cada organização? Às vezes o tamanho dela é grande, é uma organização de 400 leitos com procedimentos totalmente complexos, né, de alta complexidade, mas ela existe uma coordenação, uma organização bem feita. E às vezes uma organização menor, de 50 leitos, mas que exige um trabalho mais redobrado por toda uma complexidade interior que ela tem, né? Você avalia dessa forma também? Bom, assim, eu acabo não deixando muito fixo ao tamanho da estrutura. É, Né? Atualmente, por exemplo, eu trabalho em 3 instituições de saúde. Né? As 3 instituições de saúde, eu o conheço. GH. Então, todas elas você tem tanto uma pequena, uma de médio e uma de grande porte. Só que os problemas, eles, na verdade, eles se diferem de um hospital para outro, mas os problemas existem nos 3. Sim, Às vezes algumas pessoas pensam assim, nossa, essa instituição é tão pequena, ela não tem problemas. Ela tem outros problemas, que você acaba tendo que lidar com isso. Lá no início, você comentou alguma coisa sobre servidor, né, sobre pessoal seletista. Então, você tem seletista e servidor atuando dentro de uma mesma instituição, onde eles têm olhares diferentes para eles próprios, né? E você tem que fazer essa gestão de custos, precisando receber a informação dessas pessoas. E aí vem a parte onde falei da questão cultural. Você precisa entender como eles pensam. Você precisa entender como eles atuam, inclusive dentro do próprio hospital. Então você tem problemas tanto do pessoal seletista como do pessoal servidor. Às vezes algumas pessoas simplesmente dizem assim: nossa, os servidores são os problemas. Não, os problemas são as pessoas. Independente se ela é servidor ou se ela é seletista. dependente de Então, vínculo, não tem nada a ver com vínculo. independente de vínculo. Independente de vínculo. Então, às vezes você vê alguns gestores que deixam de entregar algum dado ou não falam para você, independente do vínculo que ele tem. Aí você vai procurar entender o porquê disso e o porquê daquilo. Então, assim, os problemas existem nas 3 unidades, ou não falando só das 3 unidades, né? Existem em qualquer unidade, e aí vai depender muito de como você tem uma gestão da diretoria, como é que ela faz essa gestão, independente de custos, como é que ela funciona. Se já é uma gestão que ela tem o engajamento de todos os coordenadores, geralmente custos consegue trabalhar bem. Quando ela não tem uma gestão da diretoria de uma forma muito eficaz, e aí acaba dando liberdade para que cada coordenação trabalhe de forma autônoma, independente, né? Porque aí ela acha que ela é uma célula e não reporta nada para a diretoria, fica difícil para você de custos trabalhar, porque você precisa ter o engajamento da diretoria. Se você não tem a diretoria trabalhando junto com você, custos não vai funcionar dentro do hospital. Porque se a diretoria não está do seu lado, quem vai estar? Sim. Então você precisa estar junto com eles.
apesar de não ser aquele profissional que eu te falei, né, o X9, você precisa ser um profissional que tem a diretoria trabalhando do seu lado, porque aí as coisas funcionam dentro da instituição. As coisas acontecem de uma forma muito natural. E aí, respondendo a sua pergunta antes, né, quais as ferramentas, né, e complementando, seria também um bom software de custos, que faça uma gestão de custos. Eu vi um comentário aí de uma amiga sua falando sobre não adianta ele ser mal alimentado, e concordo. Por isso que você precisa avaliar os dados antes de jogar no sistema. Eu já vi em outras instituições, as pessoas recebiam os dados, na época de consultor, né? As pessoas recebiam os dados de qualquer maneira, pegavam aquilo sem fazer uma análise prévia e jogavam dentro do sistema. Depois que o sistema fazia o cálculo, enfim, lá no finalzinho, quase no final do mês, aí você chegava para fazer a consultoria e tá tudo errado. Aí você fala assim, gente, mas por que isso aqui tá tudo errado? Ah, porque fulana não me entregou não sei o quê. Ah, porque a outra coordenadora deixou de colocar o dado. Aí você para e pensa assim, ué, então o que esse profissional de curso está fazendo aqui? Ele é simplesmente um digitador. Ele não foi até as coordenações, ele não procurou entender. Então você tem que seria resolver alguns problemas na sua raiz, na sua base. E isso é um problema seu também, de custo. Se você não constrói um pilar bem definido, né, o topo da pirâmide vai estar corrompido, né? Então tem que fazer uma base bem estruturada, né, para que e seguindo as etapas de forma correta, né? Então eu acho isso de suma importância. Daniel, e como você vê hoje os estabelecimentos privados, né? A gente falou muito da área pública, porque hoje dentro do estado de Goiás é questão até de transparência, né? Pela lei de transparência, que se tenha um custo em cada organização de saúde, em cada Inclusive, isso é hospital. uma vantagem competitiva, né? Isso, gerido por OS, mesmo porque isso está alinhado lá à questão contratual, de repasse, de glosa desse contrato. Mas como você vê hoje as organizações da iniciativa privada, né, os hospitais e clínicas da iniciativa privada? Você acha que eles estão preparados? Ou já existe uma cultura de gestão de custos implantada ou intrínseca na cabeça desses gestores? Ou ainda é de forma com a visão muito financeira, mas que não existe a gestão de custos mesmo de forma fidedigna ao que realmente é necessário. Porque quando a gente fala hoje de organizações privadas, a gente vê hoje que muitas já têm, né, uma acreditação, seja ONU ou uma acreditação internacional, e a gente vê que a gestão de custos é um requisito, né, lá do manual da ONU, né, que precisa ser seguido. Então, a gente já vê organizações hoje certificadas, né, mas que ainda tem essa dificuldade na gestão de custos, né? Não existe algo fidedigno. Mesmo porque até na aquisição, né? Num projeto grande, numa viabilidade de aquisição de um equipamento, tudo isso é requisito do manual da ONU. E o que isso reflete na gestão de custos? E como você avalia a iniciativa privada hoje dentro de Goiás quanto à gestão de custos? Se eles estão preparados, se ele já existe, ou se você não tem ainda a pé de como que está a questão da iniciativa privada? Aqui em Goiânia, pelo que eu sei, existe só um hospital privado que tem a gestão de custos, utiliza o mesmo software que eu utilizo, inclusive, né? E no Rio de Janeiro, que foi a minha formação da área de curso, eu trabalhei num hospital privado, né, na Casa de Saúde de São José, e lá eles têm essa preocupação com a gestão de custos. O olhar ele é diferenciado, mas o fim é o mesmo. Em que sentido? Pelo fato de ser privado, uma cobrança financeira e econômica ela é maior. Certo. Então, e você acaba tendo um engajamento meio que obrigatório de todas as coordenações de ter esse entendimento de que uma solicitação errada de um material ou não no sistema vai implicar no custo do próprio setor. Então, existe uma preocupação nessa questão. E o que facilita, né, a questão de você ter um software é porque aí você consegue fazer uma comparação da sua instituição
se você está caro ou não, porque você por si só você não tem como saber. É. Você vai saber se vai estar caro ou não, porque aí ele é um banco de dados que vai te dar um comparativo com uma outra unidade particular. Então, assim, essa realidade aqui em Goiânia, eu vejo ela engatinhando ainda. Os hospitais estaduais aqui, praticamente todos têm essa gestão de custos, tá? É meio que Agora, a obrigatório. parte privada, ela não tem, até porque, Igor, uma das questões que custos acaba levantando é a questão que você falou antes, da transparência. Quando você tem uma gestão de custos, significa que você é uma instituição transparente. É um diferencial. Se você não tem uma gestão de custos hospitalares, né? Eu não estou falando dos custos que o pessoal faz no achismo, tipo, a gente está gastando tanto com serviço, tanto com material e tanto. Aliás, estamos gastando tanto com serviço, comprando material e medicamento, e eu estou gastando tanto com folha. Esse é meu custo. Não. Vai Você muito tem que mais estar no além. DRE, né? Tem que estar na demonstrativo, né? É além disso. A gestão de custo ela vai além dessas demonstrações contábeis, ela vai além disso. Então, se você tem uma gestão de custos, obrigatoriamente você precisa fazer o quê? Que isso, inclusive, é um dos critérios de acreditação, né? Se você engaja e você dá resultado para os seus coordenadores. A coordenadora da UTI lá de um determinado hospital, ela sabe quanto é que o paciente dela está custando? Se ela sabe, é sinal de que existe a gestão de custos, existe a transparência e a análise de custos está acontecendo dentro do hospital. Quando você tem uma gestão de custos, isso tem que acontecer. O hospital que não tem essa gestão de custos, eu não estou julgando, mas naquele momento ele ainda não está transparente. Aí ele não consegue ter indicadores também para aferir os seus resultados, né? Igual a taxa, às vezes, de ocupação do seu centro cirúrgico, de sua UTI, o valor que está custando cada paciente dentro da sua UTI. E aí a gente vê um dilema, porque quando a organização de saúde privada vai discutir junto com a operadora de saúde para negociar Uhum. valores de procedimento, de consulta e tudo, ele não tem informação. Não Ele não tem. consegue quantificar isso, não consegue mostrar isso para a operadora de saúde, e aí ele perde na briga de braço, porque a operadora de saúde profissionalmente já está muito mais preparada que ele, e às vezes conhece até mais que ele, né, da sua organização. Então, Exato. eu acho que hoje é um grande desafio para os profissionais de saúde, para os gestores de saúde, para os sócios, donos de organizações de saúde, que eles comecem a repensar a gestão de custos da forma que você falou. Não só na forma de despesa, mostrar quanto que eu gasto numa área, nisso, aquilo, mas a gestão de custos mesmo. Até no momento desse de pandemia, onde há uma oscilação na Uhum. aquisição do material, da luva, da máscara e do capote, de demais outros materiais, e até na questão da demissão e contratação de colaborador, né? Quando a gente trata de forma financeira bruta, eu penso a demissão de um colaborador, só o acerto que eu vou ter com ele, a despesa que eu vou ter disso aí, com encargos sociais e tudo, mas eu não penso na hora treinamento que eu gastei daquele colaborador, no treinamento que eu terei do novo colaborador que vai assumir aquela área, das dificuldades, dos problemas que eu terei durante essa ausência e essa transição. Então, tudo isso, a gestão de custo veio por esse viés, né, de forma mais complexa, de forma mais holística, de forma mais completa. Eu acho que os gestores de saúde precisam se atentar mais, porque o mercado está mudando, né? E o mercado vai ser daqueles que estão mais preparados, que conhecem a fundo a sua área de atuação, né? Seja ela de forma interna ou externa, porque eu preciso conhecer do mercado externo também, mas internamente, se eu não estiver preparado, eu não consigo abraçar esse mercado e seguir em diante, eu afundo o barco, né? Porque a gestão de custos, ele é uma forma de eu segurar mais, né, o caixa, né, de uma certa forma, né? Ou ter uma visualização desse caixa final. Quando eu falo caixa, é do resultado que essa empresa está gerando desse hospital, dessa clínica, desse estabelecimento de saúde. É por esse caminho mesmo, né, Daniel? Assim, numa visão mais econômica, né?
E aí você passa a saber se ele está funcionando de fato, né? É, quanto que, na verdade, quando eu faço a apuração de custos, né, do hospital, assim, de uma forma bem bruta, quanto que ele me custa como um todo? Para ele funcionar, ele precisa de quanto? E dentro disso, você vai estabelecendo metas e vai estabelecendo outros critérios para que, tipo, eu preciso fazer muito com pouco. Mas não significa que esse pouco eu precisa perder a qualidade. Não é isso. Inclusive, essa questão da pandemia, Covid, ela veio trazer justamente também essa ideia para a gente, né? De Isso. saber lidar com, com, é, com os excessos, né? A gente precisa fazer com que as coisas funcionem sem os excessos. E de uma forma que não traga prejuízo para o paciente. A gente está falando de números, a gente está falando de pessoas, colaboradores, mas o Resultado paciente é o final do fim. paciente. É. O paciente é o fim. É verdade, é verdade. E acaba que aí eu não tenho aquela parte do cuidado mesmo centrado no paciente, eu não penso no paciente. E aí, quando a gente fala de gestão de custo, a gente vê muito pensando em números, né? Mas a gente não vê que aquele reflexo vai refletir de uma certa forma, mesmo que seja de forma indireta, no paciente, né? Que é o fim, que é o resultado esperado de cada organização que tem um desfecho bem realizado no seu contexto geral. Mas como você vê o futuro hoje da gestão de custos frente a essa pandemia? Você vê de forma positiva? Você acha que vai melhorar com a preocupação que esses gestores terão agora com essa questão da pandemia, de olhar mais os processos, olhar mais a gestão, pensar mais nos custos? Qual que é o seu olhar, né, de futuro frente a essa pandemia para a gestão de custos? Eu vejo que a questão Covid, pandemia, mas independente disso, a gente está evoluindo realmente para um caminho onde a gente precisa entender que os processos dentro de uma instituição de saúde, eles precisam estar alinhados. Sim. E as pessoas precisam, é o que você falou, comunicação, elas precisam conversar. Eu sei que uma instituição hospitalar, na verdade, é uma gestão de conflitos, onde você tem vários profissionais, várias disciplinas dentro de um único lugar. E até o diferencial da área hospitalar é essa, né? Você tem muita gente puxando para o seu lado, muita gente puxando a rede para o teu lado, e ao mesmo tempo trabalhando junto. Então, as pessoas precisam se falar, elas precisam conversar, elas precisam atuar junto, e, diante de tudo isso, saber quanto é que as coisas custam. Sim. Saber, entender quanto é que custa um paciente dia, quanto é que custa um paciente da UTI, de que forma, de repente, eu posso fazer com que aquele paciente da UTI se torne mais barato. Negociação de contratos, né? Hoje você consegue dar autonomia para as coordenações para que elas negociem os contratos onde elas são coordenadoras. A coordenadora da lavanderia, a coordenadora da higienização, ela tem uma noção, então ela tem essa autonomia. A gestão de custos traz isso. Ela tira a responsabilidade toda só da diretoria, da diretora, e desmembra isso para as coordenações, e isso eu até acho bobo do coordenador que acaba não puxando isso para si, porque isso vale como experiência para ele, profissional. E outra coisa, Leva você dobrar para a área operacional, né? A grande dificuldade é você desdobrar a gestão de custos para a área operacional também, né? As pessoas, os colaboradores saberem que às vezes aquele desperdício que ele faz vai gerar um custo maior na sua área, né? A sua área vai ter um custo maior. Então, a gente pensando por esse lado, a gente precisa desdobrar para a área operacional. A mesma coisa é a gestão orçamentária, né? Numa organização. Ela tem que ser feita em conjunto com a área operacional. E a gente vê que isso não ocorre na prática. A Josinei aqui está falando que a política de gestão de custo é um grande dilema.
a gente vê que as organizações hoje têm a política descrita, né, documentada da gestão de custos, mas na prática ela não ocorre mesmo da forma que tem que ocorrer, né? Como a maioria das organizações está buscando acreditação, elabora um documento, esse documento fica dentro de um software, dentro de uma gaveta, né? Às vezes de forma controlada ou não, mas ele não é desdobrado na prática, não é seguido na prática. Então, a política de gestão de custos, ela tem que ser seguida na prática, né? Ela tem que estar implícita na cabeça do gestor, do coordenador de área, da área operacional também. Então, é um grande dilema mesmo, mas essa política estando bem seguida, né, bem implantada, implementada nas áreas, eu acho que a gente consegue resultados bem melhores, porque a organização, né, os coordenadores, os líderes, os profissionais e colaboradores, eles veem que aquilo não é algo que surgiu do nada, né? Existe uma política mesmo, algo superior dentro da organização que rege e coloca como algo a ser seguido por todos, né? Sim, e é, essa é uma questão que a própria gestão de custos ela faz acontecer de uma forma natural. É, ela faz com que as coordenações, as lideranças, a diretoria, ela entenda que gestão de custos, até volto a dizer, não é só você fazer uma planilha mostrando que você diminuiu algumas coisas em relação ao mês anterior. Sim, Gestão de custos está na sua atuação do dia a dia. A enfermagem, por exemplo, muitas das vezes são deixadas de lado nessa discussão de gestão de custos, mas eles são grandes atores nessa parte da gestão de custos e podem fazer isso de uma forma sem perceber. Sabe, sim. numa devolução correta de item, numa solicitação de material, de medicamento para um determinado setor correto, a não acumulação de mate-med fazendo estoque no setor. Isso é gestão de custos. Eles são Quando você deixa protagonistas nessa gestão de custos, né? Os líderes da assim, são protagonistas. A Michelle Jaime colocou aqui um comentário que eu achei super importante, né? Que os setores devem saber o seu custo, até mesmo para ter um olhar na gestão com foco na resolutividade e sustentabilidade. A gente hoje vê muito falar sobre sustentabilidade, né? E ele precisa refletir que aquele número, aquele custo, ter aquele olhar voltado para o custo, vai refletir numa resolutividade para a sua área, né? Eu vou obter maior eficácia na minha área, porque eu vou ter números e eu vou conseguir mexer, controlar através disso. E a gente vê na cara deles, né, Daniel, de cada líder, quando ele consegue ver o custo da sua área, ele começa a repensar o olhar dele mesmo para a questão da sustentabilidade, né? A gente vê isso na prática ocorrendo. Então, eu acho que é algo satisfatório mesmo a implantação de curso nesse ponto. O ponto da gente ver que aquele profissional ele tem a informação necessária para ele obter uma resolutividade, um resultado maior na sua área, né? sim, e é muito legal isso que você falou aí do coordenador LV. Eu tenho tido assim vários exemplos, né, nas três unidades, quando você passa a dar acesso, né, porque inclusive eu faço a gestão do software, mas cada coordenador ele tem acesso a esse software, só que só da área dele. Então, isso é uma coisa muito interessante também, que isso não está engessado a mim. Eles Sim, conseguem ter esse acesso porque eu dou o acesso e eles acessam o setor deles de onde eles estiverem. Então, assim, é muito legal quando ele olha e vê que, tipo assim, nossa, essa ação refletiu de fato. Eu estou vendo que diminuiu isso. O meu centro cirúrgico ele está agora com uma capacidade operacional maior. Eu estou utilizando ele realmente de fato. Né? Eu não é, estou com uma capacidade operacional pouca, porque significa que eu estaria com poucas cirurgias, enfim, poucas salas. Quando ele começa a ver isso acontecendo, é muito legal porque ele percebe que, tipo assim, isso não é em vão. Esse sim, trabalho não é cansativo, né? Não fazer estoque no setor realmente, nossa, isso realmente é verdadeiro. Não é historinha, não é.
não é conto de fada. Isso É, é é muito legal. fantástico. Eu acho assim, o líder fantástico, o líder do futuro é aquele líder que ele apresenta isso, né, esses dashboards, essas informações para o seu colaborador.